Oi, gente. O Instagram tá de brincadeira aqui com a gente. Aí ele desconectou a nossa live e a gente vai retomar agora. Tá no... A gente está retomando agora a live sobre a quaresma, tá? Então, não reparem a bagunça, tá? O susto. Sejam bem-vindos novamente. O nosso programa Quatro Vozes. A gente já tinha feito uma live de 20 minutos mais ou menos. E, gente, pasmem, nós estávamos falando sobre essa energia de resguardo, sobre essa energia de cuidado, sobre essa energia que algumas religiões trazem sobre a quaresma ser um período de cuidado com o que está solto, cuidado de vigília. E, gente, a nossa live caiu. A nossa live caiu. E pasmem também do celular que a gente está tentando fazer, que é o celular da Casa Ferramenta de Luz, não foi permitido. Ainda bem que a Carlinha conseguiu entrar do dela e fazer do dela. Mas assim, é isso, gente. É uma coisa muito doida, porque ó, você vê, esse é o nosso quarto programa? É o quarto programa. É o quarto. Carla! Esse é o nosso quarto programa. E assim, a gente já ia chegar nesse ponto da live, da Carla trazer, porque assim, a ideia hoje era falar sobre a quaresma. E a minha mãe, com toda a trajetória espiritual dela, estava até agora falando sobre essa parte espiritual da quaresma. E a Carla trazendo o ponto de vista numerológico sobre o 4. É o nosso quarto programa. Até então não tinha caído, nunca deu defeito em nenhum, nunca. Pra vocês terem ideia, o nosso programa passado, passamos de uma hora e o Insta não derrubou. E ficamos até pasmas, porque tentando descobrir até que palavra. Que palavra, o que aconteceu que o Insta derrubou. Não só derrubou, como a gente não conseguia gravar o que ficou falado. Sim. A gente não conseguiu gravar, então as pessoas que estavam, a gente vai tentar, a gente estava gravando no celular, vamos tentar fazer alguma coisa para extrair. Vamos ver, gente, que a gente Mas consegue. assim, em resumo, gente, até agora a gente estava falando do conceito católico do que é a quaresma. Quaresma é esse resguardo de 40 dias que inicia-se hoje, na quarta-feira de cinzas, e vai até a sexta-feira da paixão. É um período que ele inicia depois do carnaval, justamente o carnaval onde é liberado, a festa da carne, onde os cristãos se resguardam até para lembrar Cristo, que morre na Páscoa, que seria ressuscita na Páscoa. E houve esses 40 dias dele, né? De reclusão, Se fala muito de uma perseguição, se fala muito, e dentro da religião católica, é muito importante. A religião católica no Brasil, ela é muito antiga. Então, assim, quando surgiram vieram forte, nossos colonizadores são católicos. As religiões afro, então havia uma perseguição, com certeza, né? Sim. Eu estou falando dos anos 70, por exemplo, era muito forte isso, né? Terreiro queimado, os terreiros eram destruídos. porque assim, como a Igreja Católica tinha sua força, como ainda tem, os padres, eles denunciavam mesmo. Se houvesse um terreiro ali, eles denunciavam. E o que acontecia? Era invadido, se quebrava as imagens. Então, os pais de santos, o que eles foram fazendo? Eles foram também se adequando a, inclusive, cobrir os santos nesse período. A Igreja Católica também cobria. Eu lembro que era um plano roxo. O branco, minha avó cobria de branco. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que muitos temores foram muitas falas, muitas coisas, muitos acontecimentos, muitos relatos. E antigamente não tinha o que nós temos hoje, a tecnologia que tem hoje, a informação. Existem muitas que você pode acessar a hora que você quiser. Antes não existia, então era falado, ficava-se no temor. Era pela oratória, né? Os conhecimentos eram transmitidos, né, pela oratória. E como hoje a gente
esforço a gente teria que fazer para quebrar tudo isso que está há anos sendo repetido e Séculos. replicado? Séculos. Quer dizer, quando o Brasil foi colonizado, catequizados eram os índios. Sim. Então, imagina que são coisas replicadas há muitos anos. E aí a gente estava falando disso antes de cair, dessa egrégora que se forma. Sim, desse E medo, muita gente desse- temendo esse período há muito tempo. Isso. Então, hoje, talvez um pouco seja a realidade do que acontece espiritualmente na Quaresma, e um pouco é a egrégora que é formada de muita gente somente replicando. E eu tinha já sem- explicado que egrégora é uma forma forte de pensamento, né? Quando há aquela força daquelas pessoas Muitas pensando, pensando a não mesma existe a coisa, egrégora é, de né? Maria, a Isso. egrégora de, não é? Porque Sim. muitas pessoas clamam, né? E aí existe uma força. E é exatamente, a Quaresma, ela também atua nisso. Essa força que, infelizmente, muitas vezes é negativa, de medo, de temor, e que se diz que portais são abertos. Está mais do que na hora de, né, criar uma egrégora positiva. Positiva sobre isso, né? médicos. Acho que é justo. Que é aquilo que eu também estava falando da coisa dos extremos, né? De como os extremos são ruins. Então, no carnaval eu posso tudo, na quaresma eu não posso nada, né? Então, que eu tenho que me resguardar, não posso comer carne, não posso fazer nada, né? Então, aí a gente pode entrar aí num consenso No de equilíbrio, melhor equilíbrio, né? Não precisa ser Do- tão do- duas pontas. Tudo né? eu posso, mas nem tudo me convém. Então, Nem tudo ter sempre isso em mente. Acho que essa frase, pra mim, eu tenho algumas frases bíblicas que me marcam bem muito, legal. Eu mas gosto eu também. acho que essa assim, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. O que é que está me conduzindo para onde eu quero ir, né? Com a minha vida. Sim. Então, eu posso tudo aquilo que está me conduzindo para o meu objetivo. Sim. Então, eu posso até fazer determinada coisa, mas isso não me convém fazer. Sim, porque não porque está não tá alinhado alinhado com com o o teu que eu propósito sou, de meu vida, propósito. E se né? fala dessa egrégora do carnaval, que foi a festa da carne. É uma festa. Você brincar, você gostar, você identificar como houve muitas fases de carnaval, né? Sim. Carnaval de família, carnaval de muitas formas. Que rua agora tá de voltando, rua, mais, exato. né? Mas assim, você precisa ficar atento que as pessoas perdem um pouco da consciência, né, deste equilíbrio, do bom senso, né, do saudável. Ao acontecer esse desequilíbrio, é onde essa egrégora fica Exato. Comprometida, né? exatamente. E aí, assim, as pessoas mais sensíveis, as pessoas que acreditam realmente numa sensibilidade espiritual, mediúnica, elas realmente muito mais suscetíveis a isso. Sim. E aí a gente estava falando que as pessoas que acreditam, né, que vibram, que ficam numa frequência mais leve, que meditam, sente mais e acabam percebendo Ponto de luz, isso, que é um ponto de luz, acaba sendo atacada, né? Acaba sendo mais Tentada. tentada, né? Sim. A esses fatos, né? Sim, porque aí você fica tipo, é como se você fosse testado ali na sua fé, Como né? é que Quando você tá mesmo, Deixa eu né? ver, deixa eu- Tá mesmo, Deixa eu né? ver, como se fosse a prova da escola, né? Deixa eu ver se você prestou atenção na aula. Sim. Vamos ver se você aprendeu a lição da vez, É né? por isso que é Então, acho que importante é um a pouco vigília. O quanto você vigia, né, a sua forma de pensamento, a sua confiança, os seus pensamentos. Porque eu penso, se o pensamento tem peso, a palavra tonelada. A palavra tem muito peso. E aí, uma vez Falada, quando sai lançada, ao né? vento, é muito de desfalar, Não, fica mais Tá, difícil. e agora que é gravado? né? Fica Além além de- Volta ainda, né? A pessoa ainda volta pra ver. Além de tudo, ainda fica gravado. E aí, agora depois dessa tesourada Sim. da plataforma, eu tô muito curiosa de saber da energia do 4, porque quando voltou, a gente foi falar que era o nosso quarto encontro. O Exatamente. nosso programa Mas- se chama Quatro Quatro Vozes. Vozes. né? E a Somos gente quatro. trazendo a energia da quaresma, que é o número 4. Sim. O que é o 4?
Então, assim, para a numerologia, né, o número 4 é o número das raízes, da nossa estrutura, da nossa base. Ah, então hoje a gente está sendo testado assim, vocês vão continuar mesmo? As suas bases. A sua base está Esses 4 sólida. programas aí, a base de vocês está sólida? Porque, gente, tá bom, ó, vocês viram que a gente começou, caiu, mas e antes de começar? Que a Carla não sentiu bem, quase a Carla não esteve aqui. Eu não estava bem, estava com dor de cabeça. Eu também tive que fazer alguns processos hoje. Então, gente, é muito isso. Vocês estão fortalecidas Vocês nesse estão propósito? fortalecidos. Eu senti muito isso. E quando eu pensei, quando eu me senti mal, eu falei assim, poxa vida. Cada um tem. Eu falei assim, cara, mas eu falei assim, isso tá me levando pro meu propósito. Eu não vou abrir mão. Eu peguei a bolsinha de Remédio, de farmacinha. farmácia, peguei minha bolsinha quente, pus aqui na minha barriguinha e fui. Porque eu falei, isso me leva pro propósito que eu quero. Né? É a base que eu tô querendo construir, né? faz parte Sim. da base que eu quero construir pra mim, pra minha vida. E tudo que você põe como propósito e envolve mais pessoas, você não tem o controle disso. Não tem. Né? Não é só você. E aí o teste disso realmente a persistência, é o resultado, é você ficar resiliente, o suficiente na união, porque são elos, né, que cria força, como eu falei antes. Você sozinho, você é enfraquecido. Quando você une forças num propósito, você fica mais forte. Então a mesma coisa é a forma pensamento. Né? A forma pensamento que a quaresma te leva para onde? A forma pensamento que você tem uma vigília, né? no que você quer, no que você acredita, no que você confia, no que você emana. Todos somos extremamente importantes. Sim. Todos. Função, né? Sim, todos têm uma função, né? Um papel. Um papel Né? a desempenhar, né? Sim, e todos dentro do nosso sistema. Tanto é que quando você não está na sua função, no seu papel, você começa a sentir. O teu corpo começa a gritar, né? Reflete, ele fala com você. É incrível. Como sim? Ele fala com você. E quando você, com calma, você pergunta para ele o que você quer, o que você espera. Né? E agora, o que você quer de mim? Sim. Né? O que você está querendo me dizer? Você vai sinalizar que você está pronta para ouvir, seja o que for. Sim. Então o 4 é essa base. É essa base. Então o 4, se a gente olhar, né, o 4 é o quadrado. Sim. Né? E até assim, essa base para que exatamente, da cadeira, né? Então, porque o 4 é só cadeirinha mesmo, exatamente. né? Então se a gente olhar o formato dele, ele é uma cadeira. A cadeira, normalmente, né, quando você vai comprar uma cadeira, hoje em dia tem cadeiras de todas as formas, né? Banquinho e tal. E aí, assim, você sente muito mais segurança quando ela é de 4 pés. Tanto que a maioria dos cadeiras são de 4 pés. Eu já sentei no banquinho de 3, é horrível, né? Parece que ele vai tomar pra algum... Porque tem uns banquinhos, não lembro que o vô fazia uns banquinhos assim que... Meu vô se metia carpinteiro, a serralheiro. Como chama? Serralheiro? Não, serralheiro é de ferro, de madeira. Marceneiro. E aí, uns banquinhos de 3 realmente parece que você vai... Então, e o 4, então, é esse lugar da estrutura, da base, né? Do que te deixa estável, né? E ele fala também das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Então, de como a raiz, ela precisa estar profunda para que ela possa ir buscar os nutrientes. Então, o 4, ele fala pra gente também desse lugar da gente buscar a origem real das coisas. Olha. Entendeu? Sim. Por quê? Porque assim, quando eu conheço a minha história, estou falando de sistema, né? Quando eu conheço a história do meu sistema, eu entendo várias crenças, várias coisas, vários padrões de pensamento, de atitude. E traz clareza, né? Então, isso te traz clareza, isso te nutre enquanto pessoa. Então, conhecer quem é você a partir do que veio antes de você, entender quais foram as qualidades e também os defeitos
Porque o que veio, os que vieram antes de nós, eles nos deixaram legados, Sim. né? Nos deixaram heranças. E elas, muitas são positivas, outras nem O próprio conceito hoje que a gente está falando da quaresma vem de uma ancestralidade. Sim. Né? Vem do que aconteceu Antes, né? Porque Né? você tá falando E o que eu falei na é? primeira parte da live, que essa quarentena, na verdade, antecede Cristo. Isso. Antecede, então é de antes de Cristo. Então, quando a gente busca o verdadeiro significado disso, isso nos traz clareza. Uhum. Quando a gente entende que, na verdade, a quarentena e a Páscoa, na verdade, elas antecedem o Cristo. É tanto que se fala que se ele se resguardou, porque ele era judeu. Sim. E agora, perto da nossa Páscoa, tem Pessa judaica, que é a Páscoa judaica. Sim. Que eles também têm algumas mudanças de hábitos, algumas Sim, coisas que eles fazem sim, ali, sim. diz que não comem nada fermentado. Exatamente. Tanto que acho que deve ser uma tentação para eles. Esse mercado cheio de chocolate, eles não podem. A gente se entope, eles não podem. Exatamente. Então, é sobre isso. Então, é quando você entende qual é a raiz Sim. disso, isso te traz clareza, isso te traz força. Quanto mais nutrida está a raiz da planta, mais força ela tem para crescer. Mais frondosa é a copa da árvore. Né? E aí a gente não pode. Aí eu até estava vendo essa semana, e gente, eu sou péssima de memória. Eu vejo, eu guardo a essência da coisa e depois eu sei Os explicar do nomes, meu os jeito. detalhes, Mas tá eu sei, eu tudo guardo certo. do meu Passa pra gente jeitinho. aí. Mas a essência que ele dizia era que a árvore foi tirada do seu lugar com a raiz e a copa. Mas ela não foi plantada de novo, então ela morreu. Morreu a raiz e a copa. Não Tudo morreu. adiantou nada, né? Entendeu? Sim. Então, é importante, a gente tem que entender que a raiz é tão importante quanto a copa. Uma coisa, Sem a raiz sem a não raiz há. não há como você Claro. ter a copa. Então, Claro. é sobre isso. Ter as flores, O os quatro, frutos, E aí, né? na hora que eu faço, no mapa numerológico, quando eu faço essa análise, o 4, ele fala da nossa ancestralidade, dos nossos avós. Então, os 4 primeiros números na numerologia, o número 1, 2, o 3 e o 4, eles falam do nosso sistema. Então, o 1 é o pai, o 2 é a mãe, o 3 é o filho e o 4 é a nossa ancestralidade, os nossos avós. Que temos 4 mesmo, né? Sim, 4 avós. 4 avós. 2 maternos, 2 paternos. Então, entende a simbologia do 4 de trazer esse lugar da raiz, da sustentação, Sim. dessa Da busca base, da né? centralidade, da base. Sim. Então, ele tem toda essa. E aí, não à toa, é a quarentena, é a quaresma, não à toa são 40 dias. Sim. Não à toa são 40 dias de resguardo. Sim. Sabe? Não é à toa, não é por um acaso, tudo Não é. tem um porquê. Uhum. Né? Então, por quê? Mesmo Porque, que oculto, mesmo que oculto. ou oculto ou não muito falado. Não visível. Não ali, né? visível, Não exato. intrínseco, mas não visível. Mas não visível. Então, 40, por que 40 dias? Porque é o tempo que você precisa. O 4, então a gente está falando do 4, né? Então, 4, 40, não tem nada a ver. Não, o 4 ele tem essa energia. E o 0 é uma energia espiritual. É o infinito. O 0 é aquele que não tem começo e não tem fim. Isso, aham. Então ele traz essa energia espiritual. Então, as pessoas, por exemplo, que nascem nos dias 10, 20, 30, elas têm uma energia, além da energia do número 1, por exemplo, do número 2, do número 3, ela tem essa energia espiritual Entendi. com ela, né? Porque o 0 traz essa força espiritual para o número 1, para o número 2, enfim. E o 0 traz essa energia espiritual para o número 4. Então, é a forma de você reestabelecer a sua estrutura. De você restabelecer a sua base, a sua estabilidade. Sim. Por isso, 40. Aham. E por Sim. isso, talvez, se diz de ser um período de muita tentação mesmo, né? De você ficar tentado entre me cuido, olho, vou para o meu interior, né? Faço esse balanço, ou me jogo e não estou nem aí, mas vou pagar as consequências disso.
né? É muita força esse no 4, quaresma, tem tudo muito a ver, né? Quarentena, né? Então, e aí assim, e aí eu fico pensando, né? A gente passou por uma quarentena em 2020, né? É uma quarentena que parecia eterna, né? Sim. Ela durou mais de 400 dias, né? Porque a gente não conseguiu restabelecer as nossas bases. O mundo virou de ponta cabeça mesmo. A gente não conseguia. A nossa base estava tão deteriorada, vamos dizer assim, que foi difícil a gente conseguir restabelecer essa base. E eu acho que falando desses 40 dias, talvez esse tenha sido o propósito de Jesus. Se resguardar 40 dias nesse propósito de fazer um balanço sobre o que ele estava fazendo aqui. Tinha essa força, né? E ele sabia. Sobre o propósito ele de sabia, vida, né? Não é igual a gente que, eu tô aqui passeando, eu vou morrer daqui 40 dias, mas eu não sei, né? Eu tô passeando. Ele sabia que ele ia morrer 2 dias antes da Páscoa, 3 dias antes da Páscoa, no terceiro ele ia ressuscitar na Páscoa. E ele sabia, e esse propósito 40 foi para essa reclusão, né? Para que ele pudesse sentir tudo isso, para ele se perceber, Firmar as bases, para ele como se ela firmar falou, as bases com o firmar pai, as né? bases, É isso, sim. firmar as bases com o Porque pai ele mesmo, já né? havia cumprido mesmo, né? O que ele veio, já havia cumprido. Ele já E tinha aí- deixado, já tinha preparado as Sim, pessoas sim. para estarem Sim, ali. ele já Você sabia. vê que quando assim, nós aqui, né, somos assim, tão vulneráveis ao que é ruim, né? No sentido assim, tão tentados, né? Não se reflete, né? Que as tentações eram outras. Sim, Muito maiores até, né? E hoje, né? Hoje, assim, você tem muito mais conhecimento para fazer essa escolha, né? Do melhor. Você tem. E eu acho que a gente, por esse período, é um período para a gente aproveitar, né? E pegar isso e como na quarentena a gente demorou muito, né? Ficamos vários períodos porque a gente não conseguia, mas e nesse de 40 só? Esse vai ser 40 só. 40 Se só, Deus né? quiser, Deus, né? Sim. Não, 40 vai ser, né? Sempre é Sempre é 40, assim. Mas agora a Páscoa vai chegar. A Páscoa vai chegar. Então, assim, aproveitar isso e entrar no nosso ciclo de reclusão, né? De interiorização, de meditação. E Firmar as suas firmar as bases. suas né? bases. Como é que tá a minha conexão com toda essa raiz, a minha família, meus antepassados, a minha vida? Como é que eu estou hoje? Por que eu estou nesse lugar? O que eu fiz? Como é que eu construí toda essa bagagem, essa raiz eu fui me firmando como, né, para eu estar aqui? Então, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem, né, de poder fazer isso, Mas né, sozinho conosco. é difícil. Sim. Sozinho é muito desafiador. Por isso que você não resolve se isolar. Hoje de manhã eu fui, como eu sabia, né? A gente já estava se preparando para o tema da nossa live, nosso encontro de hoje ser a quaresma. Hoje de manhã eu fui fazer uma pesquisa, né, breve sobre o que era a quaresma e tudo, os conceitos. E nessa de fazer uma pesquisa na internet, eu caí numa página do Instagram de uma mulher cristã católica desse movimento de renascimento do catolicismo, né? E ela propondo, muito lindo, gente, ela propondo para o grupo dela de mulheres católicas lerem, fazerem tipo um clube do livro, lerem nesse período de 40 dias e discutirem dia a dia um livro de um padre, eu não me lembro, não recordo o nome do livro, nem o nome do padre, mas era um livro que fala sobre a morte, mas não no sentido mórbido da palavra, no sentido da morte como uma conselheira para a vida. Porque se a gente olhar para a morte com esse conselho De final de ciclo. de final de ciclo, e não só isso, mas como a morte é a única certeza que a gente tem. Então, se a gente olhar para com tudo que você compara a morte, é muito pequeno. Então, fazer essa observação assim, que eu tô sem falar com a Cida. Pega isso e põe a morte ali. Tipo assim, eu sei que a Cida vai morrer daqui 3 dias.
gente, isso é tão pequeno, por que a gente não tá se falando, sei lá? Dá até uma coisa, É né? tão pequeno, da não gente, é? né? Você fala, Cara, então, assim, Quanto é isso, né? exatamente, então né? era sobre isso, e eu achei lindo. Eu falei, cara, isso independente da religião, eu achei lindo isso, cara, mulheres juntas no propósito de, na quarentena, fazer um clube do livro, de um livro que traz essa reflexão diária, de encontros diários, de estar ali falando sobre isso. É o que eu falei, sozinho fica muito mais difícil. Fica desafiador. Sim. Quando você propõe, Sim, né, você Tá junto, encontra sim, pessoas. parceiros, né? Parceiros. E é engraçado, Mesmo eu achei propósito. muito legal a Carla me trazer, porque eu não sabia, essa parte da numerologia eu não fui pesquisar. E eu não sabia, essa coisa que a Carla trouxe hoje do 4 ser a firmeza das nossas bases, né? O ponto, as raízes. E olha só como o número, então vamos supor essas mulheres. Gente, eu cliquei lá e vi, não conheço, não sei quem são e tal. Mas assim, eu duvido, como são muito cristãs, eu duvido que se conectem com numerologia. Estão ali, gente, é nítido a força do 4, da quarentena, nesse propósito delas. São 40 dias avaliando A vida. exatamente, são 40 dias avaliando, exatamente, fazendo essa avaliação das bases. Das A bases morte de é uma vida. das nossas A bases, gente. numerologia é engraçado porque, assim, se a gente olhar para o mundo, né, tudo é a partir de números. Sim. Né? Então, o nosso calendário, o número de dias da semana, os pontos cardeais, enfim, tudo tem números envolvidos, né? Então, então as pessoas não se ligam nessa coisa de que, nossa, o número é só um número, o número é um número. E aí tem uma escrita também, né? Porque os astros, eles têm como eu vou dizer, um místico ali dos astros, né? De como eles podem Programação, uma organização. Então você olha, tá distante, né? Então os astros estão lá no céu. Então é uma coisa tipo, nossa, tá lá longe de mim, e aí isso me influencia. Então as pessoas se conectam muito mais com essa coisa de tipo. Da astrologia. Da astrologia porque é meio que distante. O número é muito aqui. É muito todo dia. E aí assim, é só um número, é só mais um. Não, a gente lida com números no todo tempo, momento. e eles têm e isso tem uma O energia. tempo, o dinheiro, Tudo. E tudo. o dia, o calendário. Nasceu, tudo. Você Então, tudo identifica, né? Então, tudo no mundo é energia. Sim. E aí a gente não se percebe disso, porque da mesma forma que os astros nos influenciam a partir da energia que eles emanam a partir do seu movimento, os números também nos influenciam e eles emanam conforme. Então, as notas musicais, elas foram. Pitágoras fez um estudo e ele relacionou as notas musicais com os números. Então, por isso, uma oitava superior e tal, essas coisas. Então, por isso, 7 notas musicais. Então, ele fez essa relação entre as notas musicais e os números. E aí, os números, quando a gente emana, né, e a gente estava falando do verbo, né, do poder da palavra, a palavra tem esse poder porque ela tem essa energia, como se fosse uma nota musical sendo expelida. E aí, consequentemente, ela está relacionada a números. Sim. E por isso ela tem essa energia. Sim. Né? Então, eu acho muito interessante isso, mas é tudo tão próximo que assusta, eu acho, um pouco, sabe? Eu sinto que as pessoas, tipo, ai, nossa, o número. Não, mas é um número. E aí, como é muito próximo de você, tipo assim, mas isso fala muito de perto. Ignora, né? Então, é muito próximo. Então, nossa, isso me assusta. É muito perto e fala muito de mim. Então, os astros estão mais longe, assim, parece que é uma coisa mais difícil de alcançar. O número tá aqui para eu alcançar, né? E a dia, né? Às vezes a pessoa fica imaginando que isso que a gente sugere uma coisa que você tem que se preparar muito. E não é. Não é, depende de você, depende do tempo que você administra e escolhe, né? Você vê, você está falando da força de um número que está simplesmente na história da humanidade. Né? Não tem pessoas que desconhecem, sim, tem pessoas que acham, né? Sei lá que bobagem falar isso, mas tá aí. Mas elas estão submetidas a isso do mesmo jeito. Sim. É como a gravidade, ou como uma lei universal, é como qualquer outra coisa. Você pode não acreditar na gravidade, mas você está
submetido a ela. É, se você Sim, jogar, muito. se você Você jogar, jogar, vai te porque Se tropicar, você vai cair. Porque tudo que existe, a gente sente, mas também tem um sentimento coletivo não, né? sim. Se já entrar no sentimento coletivo, não significa nada. Todo mundo acha, não, Então, medo, mas essa dá é uma medo. egrégora E aí, né? do descaso. E aí por começa a exemplo, né? sentir todas essas... É. Agora o místico, essa coisa mais fantástica, mais essa alucinógena, ai, como é lindo. É. E também, como é mais distante, eu não preciso me preocupar em chegar lá. Né? É mais abstrato. É mais né? abstrato, eu não preciso. Não adianta eu tentar correr até lá, porque eu não vou chegar. Então, mas o número não, o número me fala a verdade hoje. Todo dia. Né? A verdade que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer. Às vezes é um despertar, né, Cida? Assim, sempre Sempre é. A questão da curiosidade, né? Mas mesmo através da curiosidade, te traz a informação. Sim. Né? Faz você pensar, faz você refletir. A proposta é fazer você pensar, né? Sim. Refletir, ó. Sim. Né? Sim. É isso. Colocar isso dentro da sua vida, né? Eu sou suspeita, né? Eu sou uma eterna apaixonada pela numerologia e pra mim ela me explica muitas coisas. Muitas coisas. Eu adoro pegar nossos assuntos aqui, independente de qual assunto a gente defina para ser o tema das lives, entrelaçar eles com um número, faz muito sentido, gente, faz muito sentido. E eu tô chocada que hoje, nosso quarto encontro, né, na quarta-feira de cinzas, que antecede, que inicia a quaresma, né, a gente ser derrubado e trazendo essa energia. Nossa, tô boba, é incrível mesmo. É incrível. E assim, eu acredito que isso sirva, né? Que as pessoas que estão nos assistindo, ou ao vivo, ou depois vão assistir aí, vai ficar gravado, sintam esse convite no coração para olhar a quarentena, independente do que você acredita como religião, porque eu acho que tem pessoas, assim como eu, que eu tô saindo de religião, vamos dizer, eu não estou buscando religião. Tá na espiritualidade, né? Espiritualidade livre. Eu acredito em Deus com toda certeza e acredito na espiritualidade, mas sem estar presa a alguma religião. Mas mesmo assim, usar esses 40 dias, fazer esse propósito, essa vigília, esse olhar, né? E olha que eu conheci esse temor da quarentena dentro de um centro, de um terreiro. Eu conheci um dirigente que ele passava muito alerta pra gente, muito cuidado. E depois eu fui compreendendo que foi o que ele aprendeu, foi o que ele uma podia forma de passar. cuidado, E era tudo certo. Então, assim, ele falava mais pós o que foi feito do carnaval, né? O que representava essa soltura toda, energeticamente, espiritualmente. E tá tudo certo. Quando você tem o conhecimento e sabe que é momento, né, de você se resguardar mesmo em você, com você mesmo, né? E buscar essa espiritualidade independente de religião, religião, com certeza. independente. Quando a gente fala em buscar a espiritualidade, não é ir para alguma igreja, ir para algum lugar, um centro espírita, nada disso. É elevar o pensamento, se conectar com essa força maior, né? Se conectar com essa força maior, então, que rege tudo e que está ligando todos nós, todas nós, e que está aqui, que criou tudo e que faz uma conexão maravilhosa. Quando você sente isso, você fica, né? Você fica simplesmente pasma, né? Você fala assim, Como tudo tá tão entrelaçado. como Tão tudo entrelaçado. E cada vez mais a gente vai entendendo isso, né? Como tudo é perfeito e tá tudo entrelaçado. E só com a busca, né, interior, com essa elevação, com esse conhecimento da espiritualidade, a gente vai conhecendo, né? Vai Acessando o entendendo, vai inconsciente, acessando, buscando né? terapias, fazendo seu mapa numerológico, fazendo constelação e vai por aí afora. Fazendo pêndula mesmo. Então, assim, é a busca interior, né? Eu acho que o convite aqui da quaresma é justamente esse, de você olhar, né, com verdade. Acho que verdade tem sido uma palavra muito forte para mim, sabe, nesse ano.
Honestidade. Com honestidade, assim, olhar com honestidade para você, para o caminho que você escolheu, para os objetivos, para as metas que você está traçando para o seu ano, né? A gente está aqui Começando. na numerologia, eu diria que assim, o ano realmente está começando agora em fevereiro, que fevereiro tem a energia do número 1, né? Então o ano está começando. E quais são essas metas? Quais das metas você estabeleceu para você no final de dezembro, começo de janeiro, que você ainda mantém, que você entende que ainda é verdade para a sua vida, né? Então, usar esse momento da quaresma, já que ela começou tão cedo esse ano, né? E não assim, ela é variante, né? Então, quando ela, às vezes ela começa em fevereiro e aí, né? O ano parece que Rende mais, mais, né? Então, vamos aproveitar esse momento para olhar e entender, né? O que a gente pode fazer de diferente? Que olhar é esse que eu tenho tido para mim, né? Se o olhar que eu tenho tido para mim, ele é generoso ou ele é punitivo? Né? Que olhar é esse? Quando eu estabeleço uma meta, eu estabeleço ela de acordo com a minha realidade ou de acordo com uma idealização do mundo, do que o outro idealiza para mim, sabe? Então, acho que e aí tudo isso remete à verdade, à honestidade. Então, o quanto eu consigo ser honesto comigo mesmo, sendo quem eu sou, assumindo a minha verdade, porque a minha verdade só precisa fazer sentido para mim, você. não precisa fazer sentido para mais ninguém. Sim. Então, eu acho que a quaresma deste ano tem nos pedido isso, sabe? Então, assim, a gente está num ano 8, né? E aí tá todo mundo querendo materializar milhares de coisas, porque a prosperidade, momento de colheita, mas como é que tá isso, né? Foi a sua plantação, Como é que você plantou tudo isso? E o que é que você está fazendo para concretizar isso de verdade, né? De acordo com a sua realidade, de acordo com a sua verdade de vida, com o que é possível de verdade para você. Porque às vezes a gente entra numa pira louca de que, nossa, eu preciso atingir um sucesso que para mim, que o mundo disse que é sucesso, mas que para mim, tipo, não tá me trazendo. Aí entra esse reavaliar dos seus pensamentos. Sim. Os seus pensamentos é que vão ditar isso, Sim, né? E o que você sim. está nutrindo, alimentando Exatamente. essa vigília. Eu estou nutrindo o eu ou eu estou nutrindo uma idealização do eu que o mundo me traz? E olhando essa representação do 4, das bases que você está falando, eu acredito que a verdade e a honestidade aí no mesmo pilar são um pilar. São os pilares. Sim. Então, na quarentena, trazendo esse olhar, o número 4, como você falou, essa energia na quarentena, trazer esse olhar para o que são suas bases, a verdade. Se você não tem a verdade como um dos seus pilares, é bom considerar, né? Essa honestidade, essa E verdade. às vezes uma verdade, a princípio, você olhar para ela dói. Dói. Às vezes você vai chegar de fazer impactua, porque você fala assim, é muito mais fácil eu ficar olhando o que os outros falam para eu fazer do que eu realmente saber o que eu quero fazer. Porque se der errado, eu culpo alguém. Tem até o mito, né? Não tem o mito? Você que gosta de alguns mitos, não tem o mito que a mentira convidou a verdade para tomar um banho numa E fonte? aí ela tira a roupa, né? A verdade tira a roupa, a mentira cata a roupa da verdade e sai. E aí as pessoas se agradam mais de olhar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua. Porque aí a verdade ficou pelada, andando pelos lugares pelada. É exatamente isso. Então, assim, o que é verdade para você, né? E a princípio pode doer, pode falar, nossa, realmente eu estou num lugar que eu não queria, né? Mas olhar para essas bases, por que eu cheguei aqui? Né? E honrar essas bases, né? Tudo bem, e até ir atrás, como você falou, lá na história, por que aconteceu isso? Por que eu cheguei até aqui? Sim. Então trazer isso, né? Fazer toda essa ordem Aproveitar cronológica, essa quarentena, aproveitar né? esse tempo que a gente vai ter de mais de recolhimento, que está pairando essa egrégora de recolhimento, de toda essa internalização, para olhar para isso e buscar, e aí você vai falar assim, nossa, realmente a verdade é o que eu quero, é isso, ou eu queria, mas não estou ainda, vou
manobrar, vou reajustar, vou mudar minha direção, Colocar né? uns limites, Vou colocar algumas algumas coisas, vou fazer terapia, vou, né? Exato, Vou fazer meditação, vou buscar alguma coisa. Ou fazer reiki, Ou fazer- cromoterapia, né? Pra Ou fazer uma me terapia alinhando. tradicional. Eu vou entrar em algum lugar que Sim. eu me sinta bem e que pode me dar uma direção para eu chegar onde eu quero. Para eu Fortalecer, fortalecer e até ver a minha verdade, porque eu sei que eu não me sinto bem com essa Tá direção confortável, dos outros. Não né? estou ser- confortável. Aí entra o ser verdadeiro Né? que não tá confortável. Eu não estou confortável, Mas mas eu eu mereço buscar o que É, me que me faz deixa bem. confortável. E aí eu não estou confortável, mas eu tenho medo, eu tenho dor, eu não sei por onde ir. Então busque, né, essa verdade. Busca. Acho que é, Eu acho que é isso que é E legal, se no né? primeiro momento, assim, for fazer esse olhar nesses 40 dias e você se descobrir com uma dor que é muito dolorida de ser revelada, é só da gente admitir, gente, de verdade, é só essa verdade consigo próprio, como a Carla falou, no seu momento de intimidade, no seu banho, né? É. Só ali você admitir com você mesmo, puxa, eu tô sendo egoísta, ou eu tô sendo orgulhoso, né? Só de você admitir para si próprio ali nesse primeiro momento, tem vídeos na internet, já imagina, tem coisas, tem conteúdo E às que vezes até sozinho, de forma gratuita, você já começa a acender uma Imagina luzinha a aqui, já faxina começa a que olhar Jesus não diferente. fez, Sim. os 40 dias, né? Em tudo que Essa ele passou, purificação, na revolta, é. na indignação, nos porquês, É. de você... Isso é uma faxina que... E às vezes até o amor, às vezes você fala assim, Sim. nossa, eu amo tanto, mas você cede no amor com alguém e pega o amor com você e não é a sua verdade, você tá fora da sua verdade. Então, até o amor em excesso te tira do seu eixo, né? Te tira da sua essência. E é revendo isso também. Então, às vezes não é só uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas é muito. Você tá numa outra extrema, Tá mais né? dando do que Você tá, então, do que dando pra você si tem que próprio. trazer Vai também. ser a quarentena do CVV, né? Você vai, você... E aí, CCB, Você se vê, você se vê, né? Exato, a quarentena de você se ver. Exato. É isso mesmo. E aí, assim, só pra gente terminar, eu já vinha adiando assistir essa série já tem um tempo, e aí, de repente, eu falei, vou começar a assistir. Só depois... The Chosen. Só depois eu comecei a me liguei. Eu só depois eu me quero. Eu falei assim, nossa, eu comecei a assistir isso e vai começar a quaresma. Ontem eu vi não sei o que. Gente, só então um parênteses aqui. O que eu vi que falou desse The Chosen? Uma convidada do podcast do meu amigo Rafa, da comunidade Relevante. Rafa, a gente te ama. Um beijo pra você. E aí eu vi uma convidada que foi lá e falou pra gente assistir The Chosen ontem. Então é isso. De verdade, Eu ainda não vi. É que eu também não consegui. Aí traz uma verdade, sabe? Assim, um Jesus mais humano. Um que também se permite ter dúvidas, sabe? Assim, se permite, que estava cansado. tava na carne, né? Que estava na carne, que Tava se na cansou, carne. que esperou o momento certo de se revelar, Sim. que muitas vezes se decepcionou, sabe? Assim, e que tá tudo bem, sabe? Então, é sobre isso, sabe? Assim, a gente olhar com mais humanidade, com mais generosidade pra gente, pro outro, sem tantas idealizações, sabe? Porque é sobre isso. E aí, só pra gente complementar também, o 8, só pra gente saber, a gente tá no ano universal 8, né? 2024 Sim. soma 8. E aí, o 8, na verdade, ele é um duplo 4. Isso Né? 4 com 4. 4 com 4, 8, né? E se a gente pegar e virar 2 4s, Carla, você é terrível. É infinitamente. Você me buga. É um 8 quadradinho. é um outro quadradinho. Nossa. Então, eu preciso. E os dois, tanto o 4 quanto o 8, eles são regidos pelo elemento terra. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não estar tão no material e perder esse lugar do equilíbrio, Sim. né? Que Essa é tão é importante. fundamental, essa é a busca, né? Do Que equilíbrio. também, pra mim, equilíbrio também é um dos pilares para ser considerado
no seu checklist da quaresma. Sim, E você se vê. não você se vê. E o 4 é a base, né? Base da pirâmide, né? É. Traz tanta Representação, força, né? Representação, né? Porque assim, Você vai a pirâmide ela só cresce, Sim. né? Porque tá fincado em 4 pilares. E aí assim, eu vou Quatro eu vou apoios, né? acabar de divulgar vocês. Porque o teorema de Pitágoras, né, o quadrado do triângulo lá, ele foi escrito para explicar a relação da Terra com o divino. Sim. O teorema de Pitágoras, Sim, ele não é uma fórmula matemática, ele não foi constituído para ser uma fórmula matemática. Ele foi escrito para a gente entender essa relação da Terra com o divino. E ele aprendeu isso no Egito, na observação da construção das pirâmides, que é a base de 4, e tem o triângulo em cima, que é sobre a nossa Trindade, conexão, né? sobre a trindade, Trindade. sobre a gente se conectar com o divino. Nossa. Tudo tem seus porquês, É. tudo tem seu fundamento. É a busca mesmo do É, entendimento, tudo né? surge e assim, cabe a cada um buscar e trazer para o coração e se identificar. Se identificar. Porque Sobre ninguém é isso. dono da verdade. Não. Não. A mudança, a transformação acontece a todo momento e aí estamos aqui. Estamos aqui. As 4 vozes e ali já Todas as quartas-feiras. Todas as Quarta-feira que vem, gente, dia 21, Dia 21. certo? A Carlinha não poderá estar aqui, Estarei. mas a gente vai ter uma convidada que a gente vai liberar aí a surpresa conforme a semana for passando. Isso, né? Uma convidada muitíssimo especial aqui pra casa. E é isso, a gente se encontra aqui quarta-feira que vem, 5h30 novamente, no Instagram da Casa Ferramenta de Luz. convidem pessoas. Convidem pessoas, nós estamos, a gente queria compartilhar em todos os perfis, mas por enquanto, seguramente ela sempre estará gravada no perfil da Casa Ferramenta de Luz. Mas vocês encontram a gente lá, tem Isso. como encontrar a Carla, Isso. né? Entra no nosso A minha mãe, a Instagram, representação é realmente o da Insta casa. da casa e tal. Me encontrem como Acessando o Inconsciente, que é a minha ferramenta, com a Ana. E encontra Terapia o Insta com da Cida Cida. Mesmo que não encontrou, tem dúvida, vai no direct, pergunta, me interessei, gosto do que aquela pessoa fala. Minha energia ressoou com ela, quero escolher aquela pessoa para olhar para tal questão. Entra no direct, Faz tem sempre, perguntas, a gente sempre tem alguém para tirando encaminhar, dúvidas, né? responder. Pode mandar sugestões de temas. pra sugestões gente de temas. conversar aqui, é interessante Isso. também trazer, né? Vocês podem trazer algumas sugestões pra gente ir Trocando, é uma com troca, certeza. é um momento de troca. É uma aqui, troca, com né? certeza, com certeza. E é bem-vindo, né? A ideia de fora, a ideia de vocês que são os telespectadores que estão assistindo, a ideia é bem-vinda, com toda isso. certeza. É isso. É com muita gratidão. Então, boa quaresma. Tchau, gente. Tchau.